tela, quando ela se estabilizar, porque ela está paralisada ali no cantinho, ali, desse jeito, não tem como, né, desse jeito. Então, vamos lá. Marcos Marcola, Walter Mendes, quem vai começar perguntando é o Marcos Marcola. Walter Mendes, você tem 2 minutos para fazer a sua apresentação e dizer para o Brasil o que é que você está fazendo aqui, rapaz, conversando com um homem que disse que não precisa de congregação. Neste caso, tempo na tela para sua apresentação. Medeiros, é o tempo de você se apresentar. Eu vou restaurar o seu tempo aqui. E você se apresenta, tá bom? Medeiros, você pode gastar 2 minutos para fazer a sua apresentação final. Tempo na tela. É eu, Elton? Isso mesmo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, André Medeiros, mais conhecido como Irmão Medeiros, do canal Defesa da Fé. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos também com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Quero agradecer aqui ao canal Arena Apologética, que está cedendo o espaço, para que eu e o Marcos, a gente venha bater um papo aqui, trocar uma ideia, experiências, e a partir daí ver se precisa ou não congregar ou se batizar, tá certo? Desde já eu já volto a palavra para o Elton, já para a gente começar com o debate. Muito bem, neste caso, senhor Marcos, você também pode dispor de 2 minutos para fazer as suas apresentações. O seu tempo já está na tela. Boa noite, vocês estão me ouvindo, pessoal? Perfeitamente. Então tá bom. Boa noite, pessoal do Arena Apologética. Quero dar a paz e Yeshua para todos. E o nosso presidente. Eu achei. Para corrigir uma coisa aí, o irmão está colocando aí assim, que eu estou colocando que não precisa congregar. Eu nunca falei isso. Então, eu vou corrigir isso aí. Eu não falei que não precisa congregar. O que eu sou contra é templo e chamar aquele local de casa de Deus ou igreja. É inversão de valor. O áudio está picotando e tem muitas pessoas falando ao seu redor e está ficando inaudível e incompreendível a sua fala. Sim, porque muitas pessoas falam ao seu redor. Não tem ninguém falando aqui da Sandra. Então é a Sandra. Acho que é a Sandrinha mesmo. Vou dar mute aqui no dela. Já deu. Desculpa, querido Marcos. Me perdoe. Pode dar continuidade. Eu vou restaurar o seu tempo, viu? Pronto. Então, como eu disse, eu não sou nada contra congregar. Inclusive, o que nós estamos fazendo aqui é congregando. Eu aqui, você aí, estamos transmitindo um para o outro conhecimento, que era isso que a igreja fazia. Ele se reunia para passar um para o outro conhecimento. E também, aí, cada um tinha os seus dons e passava, cada um tinha, um trazia um louvor, um trazia um cântico. Então, eu não sou contra congregar. Então, vamos só acertar isso aí. O que eu sou contra é falar que templo é a casa de Deus. Eu sou contra falar que aquilo ali, aquele prédio de 4 paredes, é igreja. Isso aí, mas isso já está se consertando muito, já está se corrigindo muito. Isso está sendo maravilhoso, esse trabalho, acho que os desigrejados têm feito na terra. Porque hoje mesmo, muitos pastores já não falam mais que aquilo ali é a casa de Deus, aquele templo de 4 paredes é a casa de Deus, que aquilo ali é igreja. Então, isso está sendo corrigido, isso é ótimo, isso é bonito, isso é lindo. Então, eu sou a favor de congregar. Eu só não sou a favor da inversão de valores. Porque o templo somos nós, a igreja somos nós, não aquele local. E outra coisa, porque eu sou contra... Aí você fala assim, mas você é contra o local? Eu sou contra a inversão de valores e fala assim, mas aquilo lá não pode ser chamado de templo? Não, não pode. Aquele salão que é alugado ali, ou é construído, não pode nem se chamar de templo, nem pode se chamar de igreja.
Não pode chamar de salão de qualquer coisa. É isso que eu sou contra, o templo. Aquilo ali pode ser chamado de tudo, menos casa de Deus. Acho que meu tempo está acabando, mas na outra eu continuo. Acho que vai dar um Ok, tempo mais. ok, muito bem. Deixa eu conversar agora com a minha companheira Sandra Batistella. Eu quero saber se ela já se estabilizou na live. Sandrinha, você está estável na live ou você está oscilante, como as ondas do mar? Fala para mim, Sandrinha. Fala para mim, Sandrinha. Olá, Sandrinha, o seu áudio não ainda... sei se está Então bem, faz não. o seguinte, Sandrinha. Tenta ficar na parte das câmeras. Eu estou falando, mas vocês não estão me ouvindo. Eu estou lhe ouvindo, mas o seu áudio está cortando. O cachorro fala bem. Tipo assim... Vou sair. Faz o seguinte, tenta ficar na câmera, controlando as câmeras, beleza? Já ajuda. Neste caso, a Sandrinha não está com a internet favorável, ela está oscilando. O que é que eu vou fazer? Eu vou ficar sozinho, obviamente, né? Sandrinha me abandonando também, igual o Ronaldo Lima. Bem, gente, sem mais delongas, vamos para frente, porque atrás vem gente. Sandrinha, quando você se estabelecer, você pode voltar para me ajudar, porque eu tô só, tá bom? Fred, Senhoras e senhores. Vamos começar agora, Marcos Marcola. Você vai começar fazendo a primeira pergunta, tá bom? Eu já vou estar colocando na tela o seu tempo para que você possa estar fazendo a sua primeira pergunta. Marcos, você pode dispor de 3 minutos para fazer a sua pergunta. Tempo na tela. isso aí não precisa ir muito lá, é bem pouco, é bem básico. Isso aí eu acho que já dá um cheque. Mas eu vou só dar um cheque mesmo, não quero dar o cheque mate, não. Então, você, bem básico. Eu queria saber da onde que é esse modelo de templo que aí onde tem, que os cristãos usam, da onde veio esse modelo? De qual capítulo da Bíblia, qual versículo veio esse modelo? A primeira pergunta é essa. Da onde veio esse modelo aí? Quando foi? Aonde foi de Salomão? Foi dado um modelo para ele fazer, não foi qualquer um que pôde fazer, Davi mesmo queria construir, não pôde. Mas esse daí que está aí, que os cristãos levantam a torto e direito, eu queria saber aonde está esse modelo de templo? Aonde está escrito? E que modelo de templo? É bem básico. Pode passar já para ele. Ok, muito bem. Pelo visto, ele gastou pouco tempo do seu tempo, né? E eu já vou dando aqui para o nosso querido... eu esqueci o nome dele agora, gente. Eu lamento, mas eu esqueci mesmo. O oponente dele, já vou estar dando aí 5 minutos para a sua resposta. O tempo já está na tela. Muito bem, eu entendi a pergunta e ele quer saber de onde vem o modelo. Jesus falou alguma coisa a respeito de homossexualismo? Não falou nada, né? Qual parte Jesus falou sobre homossexualismo? Ele não falou nada. Então quer dizer que o homossexualismo deixou de ser pecado? Não. Por quê? Querido, eu pausei o seu tempo. Me perdoe, eu te interrompi. Eu pausei o seu tempo. É só para dizer para o senhor que o seu áudio está magnífico e não precisa o senhor segurar, porque senão o seu áudio fica rachando. Muito obrigado. Fica picando. Então tá bom. Isso. Pode falar? Tá certo. Então eu vou repetir aqui. Tá saindo som aí, Ronaldo? E o seu áudio está muito bom. Pode ficar despreocupado quanto a isso. Melhor do que todos. Muito bem, vou repetir aqui o que eu falei anteriormente, não é? Jesus nunca falou uma palavra sequer a respeito de homossexualismo. Isso não significa que o homossexualismo não seja pecado. Não está em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas Paulo fala sobre o homossexualismo. Então, esse é o primeiro ponto, porque ele está colocando quando foi dado esse modelo. Outra coisa, quando a gente fala de templo, a Bíblia diz que o templo de Jerusalém, né, o templo de Herodes, ele levou 46 anos, segundo a Bíblia. Então, primeiro, como é que pode Jesus mandar construir um templo se o ministério dele foi 3 anos e meio? Essa é a primeira pergunta que fica, tá certo? Não dá para construir um mega templo com tão pouco tempo. Segundo, os apóstolos de Jesus, eles tinham recursos para construir um templo?
A Bíblia diz que Jesus tinha uma bolsa que ficava em posse de Judas com uma meia dúzia de moedas. Isso não dá para construir um templo, tá certo? Outra coisa também que eu quero deixar bem claro é o seguinte: em Jeremias 3,16, Deus ele deixa bem claro o seguinte, que não é para fazer réplica da arca. Quando Deus quer que não faça algo, ele deixa muito bem claro e diz, não é para fazer isso. Então o ônus da prova é o contrário. É o Marcos que tem que dizer, Jesus ou qualquer apóstolo dizendo, para não construir templo. Não é eu que tenho que mostrar que Jesus deu uma ordem ou que o apóstolo deu uma ordem. É ele que tem que mostrar uma ordem específica que não se deve construir templo. E no outro debate com o Sabino, eu já coloquei a prova arqueológica que entre 33 e 70 já existia um templo. Essa que depois, entre 190 e 230, uma igreja foi construída em cima desse templo. Esse templo era numa caverna onde tinha local de sacerdote, bancos entalhados de pedra, objetos de culto, entre outras coisas. Bom, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e eles entalharam bancos, fizeram um altar e etc., eu queria saber se Deus não estava lá. O Sabino duvidou, disse, olha, eu quero ver arqueólogo, quero ver universidade. Eu falei, pois está aí, arqueólogo, universidade. O que ele falou? Ele disse, nossa, relevante, não sabia dessa prova. Então está aí. Com relação ao que ele falou dos templos, dos modelos atuais, né? Ele até colocou no começo da fala dele a respeito de que não se pode chamar essas construções de templo. Eu queria que o Marcos, se pudesse, dissesse para mim o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 3 e o capítulo 6, quando se usa essa expressão, eu sou o templo e, portanto, não existe templo, eu sou o templo do Espírito Santo, de algum momento, em algum momento, a Bíblia fala para não congregar? Não fala. É usado isso para falar que não é para congregar. Aí ele colocou também no começo, na apresentação dele, que agora nós estamos congregando. Ótimo, maravilha, temos internet. E há 50 anos atrás, como é que fazia para congregar? Por telepatia? Será que as pessoas 50 anos atrás tinham capacidade extrasensorial de se comunicar por telepatia? Então não dava para congregar por telepatia. Automaticamente congregar significa estar próximo, estar junto. Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco. Então, voltando aqui ao assunto do modelo, não tem nenhum modelo de fato específico na Bíblia. Agora, a Bíblia mostra que os discípulos e os apóstolos não tinham problema com o templo, eles iam no templo. Depois das últimas instruções de Jesus, em Lucas capítulo 24, no versículo 53, a Bíblia diz que eles estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Se Deus não habita em templo, a quem eles louvaram? É a pergunta óbvia sobre essa situação. Outra coisa, eles estavam sempre no templo orando, você vê em Atos dos Apóstolos, em outras passagens também, eles sempre louvando e bendizendo a Deus no templo. Também tem uma outra questão com relação ao que o Marcos falou de congregar. Lá em 1 Coríntios 14, a Bíblia fala o seguinte, ela diz que um tem salmo, outro traz revelação e este traz doutrina. Eu queria saber quem é que traz salmo, revelação e doutrina quando um desigrejado congrega. E ainda mais, eu queria saber o seguinte, pode qualquer um ser ensinador de Bíblia? Eu vou fazer essa pergunta, já que ele falou que não acredita na questão do templo e que agora, nesse momento, nós estamos congregando, nós vamos ver biblicamente quem ensina, como ensina e por que ensina. Isso baseado na Bíblia. Devolvo a palavra. Meu amigo, minha amiga, o negócio vai pegar. Os homens não vieram de brincadeira, não. Ou tô falando que o bicho vai pegar aqui, o bicho vai pegar. Bem, nesse caso agora é a vez da réplica do nosso querido Marcos Marcola, conforme está no banner, é o nome dele. Querido Marcos Marcola, o senhor pode dispor aqui do seu tempo de 5 minutos para fazer a sua réplica. Tempo já está na tela. O tempo é todo seu. Liga o seu microfonezinho com o dedinho. Não. Pronto, fala. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Pode ir. Bom, foi ridícula a resposta do rapaz, porque ele não respondeu nenhuma pergunta. Aliás, ele só perguntou. Eu nunca vi isso, responder uma pergunta com outra pergunta. É assim que vai funcionar o debate?
Eu vou responder, mas fazendo uma pergunta. Aí, se você me responder pergunta, está respondido, é isso? Vai ser assim um debate? Eu vou, de vez eu responder ele, eu vou fazer outra pergunta? Eu preciso saber disso primeiro. De vez eu responder ele, eu vou fazer outra pergunta? Porque ele não me respondeu nada. Ele só fez pergunta. Aí, ó, ele falou assim, ó, pergunta, vou fazer uma dela. Paulo falou de homossexual, perdão, ele falou assim, Jesus falou de homossexualidade. Aí depois ele veio, mas Paulo falou. Mas o que tem a ver homossexualidade? Jesus falou e Paulo falou. Eu não entendi porcaria nenhuma disso aí. Isso aí daí foi mais louca que ele tirou da cabeça. Não sei de onde que ele tirou isso. Jesus não falou homossexualidade. Mas Paulo falou. E o que tem a ver um negócio com o templo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, esse eu já até risquei. Deixa pra lá. Aí ele veio com outra. Como pode construir templo em 3 anos? Ele falou assim, como podia construir templo se o templo de Herodes demorou 46 anos? Mas se eles quiserem, eles constroem o tempo que ele quiser. Ó. Naquele tempo, eles tinham tempo e dinheiro. E muito mais que se ele quisesse, se fosse da vontade dele, ele tinha pedido. Gente, construa templo, eu tenho poder e autoridade para isso. E vos passo para vocês. Construa templo, chama o pessoal para vinde e aqui congregar. Isso não aconteceu em momento nenhum. Então essa também é em 3 anos ele não construiu templo, então o ministério dele não era para construir templo. Não era. Eu não estou sendo contra congregar, o irmãozinho aí, não sei ninguém responder, aí ele faz umas perguntas embaraçadas. Vai, deixa a palavra não ser tão chato. Aí eu vou riscar essa também, é uma pergunta escrota. Os apóstolos tinham recurso? Tinha. Os apóstolos teve recurso para construir templo. Eles pegaram, venderam tudo e colocaram aos pés dos apóstolos. Cada vez que se convertiam, era 3 mil, 5 mil, eles tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. Tanto é que passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu não estou vendo meu tempo aí, viu, pessoal? Passou 15 anos, 20 anos, e o pessoal ali naquele, vendendo e colocando tudo, e todo mundo tinha todo mundo em comum, estava lá. Ninguém se preocupou em construir templo, eles venderam tudo e colocaram para os apóstolos. Vamos construir o templo. Ninguém se preocupou em fazer isso aí. Mas hoje se preocuparam. Aí o carinha aí vem e fala: eu provei pro Fábio Sabino que teve um arqueólogo que não sei o quê. Ele só falou agora para mim, não me deu o nome desse arqueólogo para pesquisar. Porque era bom que você tivesse colocado um arqueólogo tal, não sei o que, tal, a gente ia pesquisar. Ele falou que provou pro Fábio Sabino e não colocou nada. Então foi mais uma falácia do nosso amiguinho. Então vamos pesquisar essa também. Deixa eu ver. Aí ele falou assim: que foi proibido construir uma réplica da arca. Mas não foi proibido, ninguém fala nada de replicar o templo. Meu pai, que absurdo! Isso demonstra como o cara não conhece a escritura. Porque quando foram construir o templo lá em Samaria, fizeram uma réplica igual àquela de Salomão. E o Criador não gostou, não. Tanto que aquilo lá não sobrou nem a pedra, aquilo lá só sobrou um monte, porque foi construído no monte. Por isso que a samaritana pergunta lá, onde nós devemos orar? É lá em Jerusalém, que era no templo lá de Jerusalém, ou lá no monte, como diz os nossos pais? Porque lá no monte foi construído um templo idêntico de Salomão. E o pai não gostou. Está na escritura, você não sabia, meu querido Medeiros? Vamos ver se eu consigo responder outro, porque era para você responder, mas você fez pergunta, depois você vai perguntar de novo. Que coisa ridícula. Como que é isso chamar de debate? É ridículo. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Deus está lá. Aí ele falou assim, que construíram essa igreja aí, esse templo aí, né? Entre 33 e 70, ele fez a pergunta: Deus estava lá? Ué, quem fala, meu amigo, quem fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homem não sou eu, não. É o apóstolo Paulo, o Estevão fala isso. Quem que fala isso também Elias. Você entendeu, querido? Então, não adianta você querer falar assim: Deus está morando lá. Os caras construíram um templo lá, Deus também fala para mim que não estava. Bom, quem fala que não estava é a própria Escritura, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Agora, eu queria ter mais tempo para poder responder todas as perguntas do qual você deveria responder. O seu tempo era para você responder perguntas, não fazer pergunta. Pronto. Tá aí, passei a bola para vocês aí.
Ronaldo, não tá saindo som aqui para mim. Ah, desculpa, Tá. eu baguncei aqui. Então, eu tô sozinho hoje, rapaz. É o meu pretexto. Então tá bom. Então, o que é que acontece? Você vai dispor de 3 minutos para fazer a sua pergunta, e eu pensei que eu estava falando, que eu estava abafando aqui. Olha, já pensou? Disponha de 3 minutos para fazer a sua pergunta ao querido Marcos. Tempo na tela, o tempo é todo seu. Ok. Vou pegar a carona aqui, né, no que ele falou, né, a respeito de Atos 7:48 e Atos 17:24. Ele disse que Deus, não habita em templos. Isso quem diz é as Escrituras. Pois bem, eu vou ler um texto da Bíblia aqui, que está em Êxodo, capítulo 25, o versículo 8, e aí nós vamos chegar a uma conclusão se Deus habita ou não habita, tá? Aí nós vamos levar em consideração, por exemplo, Atos 7:48. Um diácono pode refutar Deus? Acho bem estranho. Então vamos lá. Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 1. E disse o Senhor a Moisés. Quem foi que disse? O Senhor. Então, não é um diácono que está falando, não é qualquer pessoa que está falando, é o próprio Criador que está falando. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Portanto, Deus sendo onipresente, ele pode habitar onde ele quiser e quando ele quiser, de acordo com Mateus capítulo 18, versículo 20. Então, se Deus não habita em tempos, eu quero que o Marcola, se possível, responda 3 questões. A primeira, como que ele explica Êxodo capítulo 25, versículo 8? Ele pode até escolher uma se ele quiser e só responder uma, tá certo? A segunda coisa, diz que o motivo pelo qual se levantaram contra o Estevão foi porque ele falou contra o templo. Se ele diz isso, beleza, ele explica isso também. Se ele não concorda com isso, ele não explica. E também uma explicação rápida, se ele puder, de Atos capítulo 17, que templo que Paulo estava, onde Paulo estava e o que ele quis dizer com aquilo. Sem mais delongas, passo a palavra novamente. Muito bem, senhoras e senhores. Neste caso, o nosso querido Marcos vai dispor de 5 minutos para fazer a sua resposta. Marcos, o tempo é todo seu. O tempo está na tela. Não está saindo um áudio. Eu restaurei o teu áudio, restaurar seu tempo. Pronto, recomeça. Tá bom. Vamos lá. Então, pelo jeito, o negócio aqui vai ser só uma inquisição, né? É só eu vou perguntar, minhas perguntas nunca vai ter resposta, porque ele vai responder com pergunta. Uma inquisição, mas tudo bem, vamos lá. Ele perguntou, essa pergunta, na hora que ele fez essa pergunta, eu falei, eu só devo estar debatendo com desprovido de entendimento, desprovido de espírito, eu só posso estar debatendo com isso, com realmente um religioso. Porque o cara colocar assim, ó, um diácono pode refutar a Deus, e esse diácono estava se falando a Estevão, ele estava se referindo a Paulo. Aí ele está se referindo a Isaías, porque quem falou que o Criador não mora em templos feitos com mão de homem foi Estevão, foi Paulo, Isaías. E que eu sei, todos esses homens foram inspirados por Deus. Agora ele falou para eu refutar ele em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Eu vou ter que pedir para ele, nem consegue fazer. Aí eu perco mais tempo ainda, tá vendo? Além de eu responder, eu tenho que procurar, porque ele não é nem capaz de colocar aí pra gente, né? Ali que fala assim, que o Criador mora em tempo, por mão de homem, lá, tá. Eu não vou procurar, não, vai. Não vou perder muito meu tempo, não. Que o Criador que era para construir uma tenda, ali é lá o caso da tenda, que ele moraria nessa tenda. Bom, realmente foi construída uma tenda e ele falou que ele moraria nessa tenda. Mas ele morou? Não. A mostra que ele abandonou. Estevão replica o que Amós falou. Eles abandonou. A tenda que eles levaram não era mais a tenda do Yahweh, não era mais a tenda do Criador, era a tenda de Moloque. E que eles serviram os 40 anos a Moloque no deserto, não mais o Criador, porque o Criador os abandonou. Então, se é para responder essa pergunta de Êxodo, aí também é muito fácil de responder essa. Nossa, fraquinha demais, Agora, ele pediu para explicar Estevão e 17, e Atos 17, né? Bem simples.
Estevão fala assim, deixa eu ver se eu consigo achar, se você vai me dar o tempo. Dá tempo ainda. Estevão, cadê? Estevão, vamos lá. Versículo 42 do capítulo 7 de Atos. Mas Deus se afastou, que eu acabei de falar, e os abandonou ao culto das vozes do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Antes carregaste o tabernáculo de Moloque. Deus abandonou aquilo ali, como abandonou o templo de Salomão, como abandonou o templo depois, na época de Jesus, e destruiu, não deixou sobrar pedra sobre pedra. Aí quer dizer que acharam lá uma igrejinha no modelo dessa de hoje que vocês têm aí. Mentira, cara, isso eu duvido. Porque a primeira igreja que, nesse modelo assim que a gente vê de quatro paredes, que entrando lá dentro, batendo palminha, sentado, foi dado por Constantino. Depois que ele se converteu, ele pegou, transformou o Panteão no primeiro templo cristão. Aí os cristãos começaram a entrar lá dentro, bater palma, fazer o que, isso aqui, lá. Porque até então era em casa, antes das perseguições. Depois é onde que desce. Era assim que eles se congregavam. Aí o nosso querido falou assim, e nós devemos congregar por telepatia, lembrei dessa, bem lembrado. Não, antes eles se reuniam porque era necessidade de realmente estar junto congregado. Era necessidade daquele momento. Nunca foi necessidade de construir templo. Nunca teve essa necessidade. Isso é do homem. Ainda mais dessa religiosidade de falar que aquilo ali é casa de Deus ou aquilo ali é templo de Deus. Não, aquilo ali é um salão de oração. Pode falar assim, um salão de congregação. Um salão de congregação. Fica até mais bonito. Mas essa inversão de valores machuca, porque realmente o templo é o ser humano. E a gente vê muito desses templos aí na rua, sem o amor do próximo, enquanto a gente vê templos lindos ostentando os direitos daqueles que se diz cristão e que tem amor pelo próximo. Mas eu vou continuar lendo aqui. Eu tenho um pouquinho de tempo, vou continuar lendo o que Estevão diz. Antes carregaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do deus Refã, figura que fizeste para adorá-la, desterrar-vos eis para além da Babilônia, entre os nossos pais do deserto estavam no tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, tendo por sua vez recebido, elevaram-se sob a direção de Josué, quando entraram na posse das certas nações. Não vamos esquecer que esse... Ih, acabou meu tempo? Amém. Boa noite a todos aí. Perdoa aí, a internet não está muito bem ao meu favor aqui. Deixa eu ver. É hora da pergunta, né? Não, minha réplica. A sua réplica? Tá ok, então vamos lá. Seja muito bem-vinda aí, tá? 5 minutos para a sua réplica, fique à vontade. Bom, primeiro eu quero responder algumas falas que ele falou que eu não respondi, então eu vou responder. Ele disse assim, não, os apóstolos tinham recursos. Eu disse Jesus, não falei aos apóstolos. Jesus não tinha recursos. Os apóstolos tinham recurso? Tinha. Mas a Bíblia diz que se eles congregavam dentro de casa, a Bíblia diz que Paulo os arrastava pelo cabelo. Também a história mostra que Nero e outros jogavam ele nos coliseus, era para construir um templo. Então, se até em catacumbas eles congregavam porque fugiam, então, um argumento extremamente espantalho que ele jogou aí, né? Outra coisa, Constantino, da onde você tirou essa fonte? Constantino fez templo? De onde você tirou essa fonte? Depois você mostra a fonte pra gente. A fonte do arqueólogo, da universidade que eu coloquei para o Sabino, eu já mandei para o Ronaldo, já mandei para o Elton também. Qualquer coisa você pede aí a ele, você pode ir lendo aí, você vai ver que as fontes são bem confiáveis. Estadão, Veja, várias revistas de nome trouxeram essa reportagem. Tá certo? Então, quando eu fiz um paralelo dizendo que da arca, eu quis dizer que quando Deus quer que alguma coisa não seja feita, ele deixa bem claro. E não deixou nada claro a respeito de templo.
Nem Jesus, nem os apóstolos, nem ninguém. Então, beleza, tá certo? Ele não respondeu Êxodo capítulo 25, versículo 8, porque não sabe responder, não tem resposta, isso aí não tem resposta, tá certo? Outra coisa também, ele falou de Amós, pelo amor de Deus, ele vai citar aquele textozinho de Amós 5, sobre festas religiosas. Amós, ele pregou para o reino do norte, todos os reis do norte foram ímpios, não teve um rei bom, todos foram idólatras. No Reino do Sul, e Amós era do Sul, no Reino do Sul, metade foi ímpio e metade foi justo. No Reino do Norte, todos foram ímpios. Nenhum foi justo. E é óbvio que Deus os abandonou, porque Deus não fica no meio da idolatria. Isso está muito claro. Então é outro espantalhão que ele jogou aí, totalmente descontextualizado a respeito do que é de fato. Tá certo? Então já respondi aqui. E aí, quando eu falei a respeito do homossexualismo, eu fiz um paralelo, tá bom? Fiz um paralelo a respeito de que Jesus não falou, mas mais para frente Paulo falou. Então, Jesus não deu a ordem para construir, nem os apóstolos deram a ordem por motivos óbvios, a perseguição, mas em 33 e 70 fizeram. Agora eu vou responder aquilo que ele não respondeu. Olha só, ele falou da cabana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, olha o que diz aqui, olha. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Bom, Davi nem tinha nascido e nem Salomão. Que templo era esse? O tabernáculo, que também era chamado de templo. Outra coisa também que ele falou, ele disse que Deus não chama o templo de Salomão de casa, pois eu provo que chama. Depois que eles voltaram do exílio, cada um correu para suas próprias coisas. E olha o que Ageu fala. Inclusive, Ageu, ele é contemporâneo de Malaquias. Olha o que Ageu fala, ó. No versículo 9, esperaste muito e eis que veio ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com o assopro dissipei, porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, e quando eles retornam do cativeiro, cada um estava cuidando das suas próprias coisas, e estava deixando a casa do Senhor em ruínas. Ele chama de minha casa. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Então, o templo de Salomão, o próprio Deus chama de minha casa. Em 2 Crônicas, capítulo 7, a Bíblia deixa muito bem claro, sabe, muito bem claro, que Salomão orou e a glória do Senhor encheu a casa. Não é a glória de Baal ou de Moloque que encheu a casa, é a glória do Senhor que encheu a casa. Outra coisa também que ele falou, que não tem nada a ver, com relação ao que eu perguntei a respeito de Estevão, eu falei, se você quiser, você escolhe um para responder. Ele poderia responder. Então, olha só a história de Estevão. Nem se levantaram contra Estevão porque falou contra o templo. Olha o motivo que se levantaram contra Estevão. Olha só. Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia grandes sinais e prodígios ao povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga. O motivo pelo qual se levantaram contra o Estevão não foi por falar contra o templo foi só gota d'água. Foi porque Estevão fazia os sinais e milagres. O que é que os desigrejados dizem? Que os sinais e milagres são tudo mentira. Igualzinho aqueles fariseus que ficavam dentro daquela sinagoga. E, por último, para explicar Atos 17, Paulo estava revoltado com a idolatria da cidade e, naquele templo especificamente, era um templo pagão, grego, cheio de estátuas. Por isso ele fala que não é servido por mãos humanas. E é óbvio que não. Qualquer católico já teve a experiência de tirar pó da imagem. É o que eles faziam nesse templo o tempo todo. Deu seu tempo. Deus abençoe a sua vida, André Medeiros. Seja muito bem-vinda aqui, tá bom? Vamos lá. 3 minutos para a sua pergunta, Marcola. Fica à vontade. Liga o seu áudio, por favor. Voltar o tempo, liga o seu áudio. Ainda não. Está desligado o áudio. Um momento, por favor. Um momento. Vai voltar o tempo. O tempo na tela é o Tom Maia. Fique à vontade. Não está saindo som para mim. Fique à vontade, Marcola. Vamos lá. Tá ouvindo aí? Agora sim. Agora tô.
Então solta o tempo aí, por favor, que tá sem tempo. Não tô vendo o tempo. Tá parado o tempo aí. Mas vocês estão me ouvindo? Sim, Alô? estamos ouvindo. Bom, eu vou indo aí, Estamos ouvindo. eu vou tentar responder aí, mas eu vou terminar o que eu estava falando. Eu estava lendo o Estevão, né? E o Estevão. Então, espera só um pouquinho. Elton, você volta o tempo na tela para ele, por favor? Marcola, deixa eu falar. Agora é o momento de você fazer apenas a pergunta. Se você fazer uma réplica, daí o seu tempo será diminuído, tá bom? Entendeu, né? Mas na pergunta. Isso, só a pergunta. Daí. Eu só queria só fazer pergunta, mas ele não responde nada e só faz pergunta. E por que no meu tempo eu não posso fazer pergunta e responder? Na sua réplica, você pode falar tudo isso. Na pergunta, você pode fazer só a pergunta, ok? Na resposta, eu posso só perguntar também. Não, daí você fica à vontade na resposta. Ele responde, tá bom? Vamos lá. Tempo na tela. Deixa eu fazer uma pergunta, pera um pouquinho. Vai continuar tempo? O batismo não vai dar tempo falar hoje? Não, vai dar tempo sim, fica à vontade, olha. 9h30. É só fazer uma pergunta. Se eu tenho só que fazer uma pergunta para ele, nada mais. Tá bom? Pronto. Então, vou restabelecer seu tempo. Então vamos lá. Como nós estamos falando do templo ainda, né? Que ele falou que poderia se construir templo porque não houve uma proibição, eu respondi, não podia construir templo, que foi construído o templo lá em Samaria e o Criador não gostou. Se ele não saber dessa história, ele vai aprender. E como eu falei, quem falou de templo e de não que o Criador não morava em templo não é os desigrejados, está nas Escrituras. Estevão falou isso, Amós falou isso, e Isaías falou isso aí. Então, é aí que está. Então, como eu perguntei, ele não foi capaz de responder, eu retorno a minha pergunta para ver se agora ele tem coragem de responder. Qual dos apóstolos mandou construir templo? E aonde está esse modelo de templo na Bíblia? Eu só quero essa resposta. Qual dos apóstolos mandou e onde tem esse modelo de templo na Bíblia? Pronto. Amém, Marcola. Deus abençoe a sua vida. Irmão André Medeiros, tu entendeu a pergunta? Entendi, sim. Ele só repetiu a mesma pergunta, né? Amém. Então, tu tem 5 minutos para a sua resposta. Fica à vontade. Bom, eu não vi necessidade de fazer novamente essa pergunta porque eu já respondi essa pergunta. Já expliquei que no ministério de Jesus não tinha recursos para construir um templo. Já expliquei que o ônus da prova é quem diz que não tem que construir o templo, que tem que mostrar. Por exemplo, ele disse que Deus não habita em templo. Eu fui e mostrei Êxodo 25:8, o próprio Deus falando que ele habita. Então, Paulo, nem o diácono Estevão, e nem Amós, e nem Isaías, e nem ninguém pode falar que Deus não habita em templo, visto que o próprio Deus falou. Certo? Então, na época dos apóstolos, haviam muita perseguição. É bem fato de que eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Essa ideia é bíblica. Mas também havia muita perseguição. Era só os apóstolos mostrarem milagres e sinais que eles eram presos. Comece a ler Atos dos Apóstolos. Você já vai chegar a essa conclusão. Mostrou sinal, mostrou milagre, vai preso. Agora eu queria entender como é que pode, Jesus sendo profeta e sabendo todas as coisas que iam acontecer, ele ou qualquer apóstolo dá essa ordem naquela ocasião, ainda mais com Nero. Ainda mais tendo relatos na Bíblia de que as pessoas congregando dentro das suas próprias casas, Paulo os arrastava para fora pelo cabelo. Então chega a ser uma loucura o camarada falar um negócio desse. Agora, e aí se ele quiser, ele pode pedir para o Ronaldo ou para o Elton, os dois têm a prova arqueológica, eu já joguei a prova arqueológica para ele estudar. Então é fato de que a igreja primitiva ela nunca teve problema com o templo. E isso nós estamos falando, não tem nada a ver. Ele fica repetindo o que Jesus disse,
que o templo se destruiria, aquilo lá é templo judaico, não tem nada a ver com a gente. Nós somos cristãos. No nosso caso, isso não se aplica. Aquele templo judaico teria que ser destruído por causa de uma profecia que está escrita em Daniel. Tá certo? E aí tem toda aquela questão de 70 e tal. Todo mundo sabe disso. Agora, ele está falando, olha só, Isaías 66, Jesus fala que Deus não habita em templo, numa linguagem figurada. Antes disso ainda, isso 700 anos antes de Cristo, antes disso ainda, o próprio Salomão diz, só que Salomão ele fala, né, que nem os céus, nem a terra, e nem aquela casa que ele estava construindo seria o suficiente para conter a Deus. Então isso aí é uma linguagem figurada. Tanto que o próprio Jesus, quando está no templo com 12 anos, ele diz, convém estar na casa de meu pai. Então ele chama o templo de casa. Eles querem tentar tirar do contexto para dizer, não, ali está se referindo a Jerusalém. Não está, porque ele estava no templo. Quando ele fez o chicote e bateu no povo, ele também estava no templo. Então não está se referindo a Jerusalém. De maneira nenhuma está se referindo a Jerusalém. E aí ele colocou que Deus não se agradou e chamou a atenção através de Samuel que não era para construir um templo. Ora, já tinha o tabernáculo, que era um templo. Segundo está escrito em 1 Samuel 1:9, o povo judeu acreditava que o tabernáculo era um templo também. Então eu não vejo onde essas respostas deles são todas desconexas. Eu já respondi que é por causa da perseguição que eles não fizeram o templo. Já mostrei que já havia templo entre 33 e 70. Houve templo. Já falei a respeito dos recursos. Já falei a respeito de muita coisa. Tá certo? Então, eu não vejo onde ele consegue arrumar um subterfúgio para essa situação de templo, visto que o próprio Deus disse que ele habita em templos. Tá certo? E quando Estevão falou aquilo, e Paulo também falou aquilo, é porque no Antigo Testamento somente o rei, profeta e sacerdote tinha Espírito Santo. Logo, para aqueles sacerdotes, a presença de Deus se fazia no templo, por vários motivos. Um deles é porque eles estavam lá, e o povo era guiado por sacerdote e profeta, porque o povo não tinha Espírito Santo no Antigo Testamento. Tanto que lá em Atos capítulo 2 não, outro capítulo, Pedro, ele começa, 2:28, se não me engano, ele começa a falar sobre a profecia de Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, então o Antigo Testamento não tinha. Por isso eles se iravam contra Estevão, porque para eles a presença de Deus estava no templo, só que o entendimento deles estava errado. A presença de Deus está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Agora Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou. Então, se eu construo um templo de alvenaria e tem 2 ou 3 falando de Cristo, segundo o próprio Cristo, a própria promessa do Cristo, ele ali está. Então, eu não sei onde que ele vê problema com o templo. Amém. Deus abençoe, irmão André Medeiros. Marcola, agora sim, tu tem 5 minutos aí para fazer a sua réplica, perdão. Liga o seu microfone, fique à vontade. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim, sim. Então tá bom. Vamos lá, Perfeito. eu acho que o rapaz é muito confuso. Já pensou se existiu realmente um tempo em 33 a 70, os apóstolos, no mínimo, deveriam ter comentado dele, né? Ó, temos um templo onde a gente se reúne, não sei o quê. Não, o que a gente vê nas escrituras somente nas casas. Então isso aí é tudo falácia. Tudo falácia, o que ele falou de templo. Ele provou uma revista, não sei lá, falácia. Aqui não provou nada. Eu já provei isso, não provou porcaria nenhuma. Então essa de tempo, de 33, 70, já joga no lixo também. Ele tem que provar, não tem que falar que não. Aqui, quando ele foi falácia. Aí ele falou assim que como os cristãos iam construir templo no templo de Nero. Que raiva, né, que escuta uma besteira dessa. Não conhece nada dos romanos, não conhece nada como um cara falar uma porcaria dessa. Primeiro que é o seguinte, Roma não se intervia em seita, para eles não era problema nenhum. Então eles não eram perseguidos, nunca foram perseguidos pela seita romana. Eles foram perseguidos um tempo, sim, por Paulo. Por Paulo eles foram perseguidos, mas isso aí deu um ano. Então, o que quer dizer? Antes disso, eles venderam tudo, colocaram a pé dos apóstolos, tinha dinheiro, e a igreja crescia em paz. É o que está escrito em Atos. A igreja crescia em paz.
Aí Paulo veio com a perseguição somente em Jerusalém. Por que não construiu sempre outro lugar? Por que não construíram sinagoga que fosse em outro lugar? Não, eles obedeceram o mestre, porque o mestre falou assim, ó, se sois meus discípulos, fazeis o que vos mando. E quando ele viu os 72, quando ele viu os 12, ele falou assim, ó, vai ir de casa em casa, na casa que entreis, nessa ficais, nessa comer, beber, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ele ensinou isso. E assim foi feito a igreja. Essa mentirinha dele que ele contou de 33, 70, é a maior conversa fiada, mentira. Isso é mentira. O primeiro templo, que nem falou assim, que eu falei que Constantino construiu o templo, não, eu não falei que Constantino construiu o templo. Escuta direito primeiro, querido. Escuta, eu falei que Constantino pegou o Panteão, e fez dele o primeiro templo cristão do jeito que você conhece, nesse modelo que você conhece. 4 paredes, assim, tal, e lá o sacerdote lá em cima, ou o pastor, ou o padre, e o pessoal só sentado batendo palma. Quem fez isso foi o papai de vocês, Constantino. Ele deu tempo para vocês. Os apóstolos não deu tempo para vocês, o Messias não deu tempo. Agora você fala assim, o Messias não construiu o templo porque ele não tinha recurso? Como não tinha esse recurso? Se ele quisesse, meu amigo, ele tirou moeda da boca do peixe. Se ele quisesse, ele tirava fortunas da boca do peixe, construía quanto tempo ele quisesse, mandar vocês construir. Mas o que ele falou? Não sobrará pedra sobre pedra, porque ele quis mostrar que o verdadeiro templo somos nós. Nós somos o verdadeiro templo. E outra coisa, aí você falou assim, Deus mora naquele templo, então Isaías não pode ser maior que Deus, claro, nenhum desses pode ser maior que Deus. Mas quando esses profetas falam, Isaías fala, ele fala através de Deus. Deus fala através da boca deles, assim como o Estevão, cheio do Espírito Santo, fala através da boca de Deus. E Estevão falou assim, ó, mas o batismo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Ele está falando de quem é o profeta? Amós. E o profeta está falando que... não, o profeta está falando da Babilônia. Está falando da Babilônia, nos 40 anos do deserto que ficaram com Moisés. Ele está fazendo uma figura. Amós está fazendo uma figura de linguagem para aquele pessoal, mas mostrando que aquele pessoal lá do deserto serviram a Moloque, que Deus abandonou o templo deles. Assim como Deus abandonou o templo de Salomão. Aí a fumaça lá encheu o templo e agora Deus estava naquele lugar. E ficou até quanto tempo? Porque naquele mesmo contexto, logo em seguida, Deus fala que se Salomão não andasse com ele naquele povo, ele abandonaria aquele templo. E fez. Veio Nabucodonosor, colocou por terra. Não sobrou nada. E como você diz, Herodes demorou 46 anos para construir. E na hora que ele demora 46 anos para construir, fica tudo naquela glória, ainda veio o Filho de Deus e fala assim, vai cair e não vai sobrar nada. E aí, idólatra de templo? O que você vai fazer com isso? Vai continuar na desobediência. Porque é isso que Estevão falou. Olha só o que Estevão falou. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. E como diz lá em Isaías, capítulo 66, o Criador não mora tempo feito por mãos de homem, mas vocês resolveram fazer o que querem. Deu meu tempo. Deus abençoe, Marcola. Olha, agora que eu estou ouvindo bem vocês aí, tá bom? Peço que vocês agora se acalmem mais um pouco. Se acalma aí, galera. Olha aí, do Defesa da Fé. André Medeiros, tu é do Defesa da Fé. Olha, eu estou muito feliz com vocês aqui, mas vocês têm que se acalmar. Vocês estão ao vivo na Arena Apologética. Vocês estão andando muito bem. Não extrapolem o tempo, gente, tá? E também responde o essencial. Faça a sua pergunta. No momento da réplica, vocês mandam ver. Porque se vocês usarem o seu tempo de fazer a pergunta para fazer uma réplica, o seu tempo será descontado nas considerações finais ou no próximo réplica, na próxima réplica, ok? Então, vamos lá, gente.
Vamos. Tem um monte de gente lá no chat. Vocês sabem como funciona o chat, né? O pessoal manda bem tudo. Então vamos lá. Para 3 minutos, 2 minutos para a sua pergunta, irmão André Medeiros. Fique à vontade. O tempo não está contando. É porque a partir do momento Obrigado. que você fala. Obrigado. Vamos lá. Bom, como o Marcos falou que ele não é contra congregar, né? E o tema é desigregismo, templo e batismo nas águas, né? Vou fazer a última pergunta sobre o batismo nas águas. Nós falamos um pouco sobre templo. E desigregismo, então, automaticamente, é um modelo de culto, como o Marcos falou aí, pode ser online, pode ser de qualquer maneira. Eu gostaria de, e aqui no caso específico, o Marcos está exercendo o dom de mestre, segundo está escrito lá em Efésios 4, né? Eu gostaria de saber quem que estabeleceu você para ser um ensinador de Bíblia, Marcos? Quem estabeleceu você para ser um mestre de Bíblia ou para ensinar a Bíblia? Porque veja bem, no Antigo Testamento, Deus chama Moisés, depois Moisés chama Arão, os separa e os consagra. No Novo Testamento, Jesus chama os 12 e depois fala com Paulo. Todos os apóstolos são estabelecidos por Jesus. E segundo está escrito lá em Tito, Paulo fala para ele, aí Paulo delega a Tito, fala, estabelecei presbíteros. Então, quem separa o homem ao ministro de Deus é outro homem. Na época eram os apóstolos, e quem levantou Timóteo foi Paulo, e assim por diante. Conforme está escrito também em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que o Espírito Santo diz, separa-me a Paulo para a obra que eu tenho com ele. E a Bíblia diz que os profetas, em jejum e oração, impõem as mãos sobre Paulo. Isso aí chama sucessão apostólica. Um vai estabelecendo o outro até chegar aos dias de hoje, tá certo? Aí a minha pergunta para você, já que você acha que pode congregar, tá tudo ok, qualquer um pode ensinar, eu gostaria que você me desse pelo menos um exemplo só de alguém que surgiu de um vácuo, de um nada, e começou a ensinar a Bíblia, assim como você, por exemplo. Vamos lá, Marcola, tu entendeu a pergunta? Pode ligar o seu microfone para você responder, por favor? Entendeu a pergunta? Está desligado ainda o seu microfone. O momento está desligado, espera só um pouquinho. Aí. Tá me ouvindo? Entendeu a pergunta? Sim, agora sim. Eu acho que sim. Tá me ouvindo? Entendeu? Sim, estamos ouvindo. Então, Marcola, tu tem 5 minutos para dar a sua resposta. Fica à vontade. Essa é bem básica, bem fácil, né? Ele falou assim, quem separou, tipo assim, os desigrejados para ir fazer, pregar o evangelho? Nós viemos de uma raiz, assim como o protestante, né? Quem separou os protestantes? Quem separou Martim Lutero para ele ser uma nova fonte de sistema para aquele período da igreja? Quem separou Martim Lutero? Tá bem simples de responder essa. Quem separou? Agora fala assim, quem separou os desigrejados? Foi o Espírito Santo, meu querido. Tanto é que tem sai dela, povo meu. Quem separou os desigrejados para sair desse sistema aí, e para sair, e para pregar que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, e que aquilo ali não é templo, foi o Espírito Santo. Ele que nos abriu nossa mente. Está bem claro, porque está na Escritura. Só que a gente não entendia. A gente lia ali e achava que aquilo ali, que o salão que a gente frequentava era templo e era a casa de Deus. E que a gente, às vezes, quando estava ali conversando com o irmãozinho, debatia alguma coisinha, o pastor, olha o respeito na casa de Deus. Aí dava o sermão, porque ali era a casa de Deus. E às vezes, só porque a gente estava com uma brincadeirinha, não estava tendo nada, papo nada, mas fez uma brincadeirinha, a mulher fez uma brincadeirinha ali, um risinho a mais, ninguém está se fazendo nada. Mas tinha que ter um respeito na casa de Deus. Inversão de valores. Então, quem separou os desigrejados é o Espírito Santo. Inclusive, ele fala assim, ó, não é necessário que ninguém vos ensine, pois o Espírito Santo mostrará todas as coisas. Está escrito.
Então quem não separa é ele para o ministério. Simplesmente ele. Agora, se não fosse a nossa separação dessa forma aí, nós somos separados para chamar o pessoal para fora, sair desse sistema, então o de Martinho Lutero também não funcionou. Não funciona. Porque ele chamou para sair daquele sistema, mas também colocou o pessoal no mesmo sistema. Um templinho ali, dando dízimo, o pessoal ali, podendo manter o pessoal na rédea deles. E não, nós somos livres. Nós somos livres. O admoestar é uns aos outros. Isso foi dado a nós. Está escrito lá, admoestai-vos uns aos outros. Não está escrito assim, ó, você precisa ser separado por um fulano para admoestar uns aos outros. Isso é coisa de religioso, cara. Isso é coisa de quem quer dominar um ou outro e quer estar debaixo daquela quatro paredes, para além de dominar ele, arrancar a grana dele, o dízimo. Por que você tem que dar o dízimo? Para pagar o lugar aqui. Mas o Messias mandou ir nas casas. E para não ter aluguel de prédio, não ter água de prédio, imposto de prédio, para não ter nada. É por isso que ele ensinou, vai nas casas, prega o evangelho. É assim que eu quero. Mas não. Construir o templo, como diz Isaías, o Criador não mora naquilo ali, mas resolveram fazer o que quer. Resolveram fazer o que quer. Construir o templo, que não tem nem modelo bíblico. Não tem modelo bíblico, essas quatro paredes não tem modelo bíblico. Para quê? Para dominar sobre o povo. Aprisco. E nesses apriscos eles exercem autoridade. É o que o Medeiros aí pediu. Quem te deu autoridade? O Espírito Santo, meu querido. Para você, para todo mundo. Ninguém vos domine. Aquele que queira ser maior que vós, e é que seja o menor. Não é para dominar ninguém. É para admoestar uns aos outros. Chorar com quem chora, rir com quem ri, se alegrar com quem se alegra. E se alguém tiver com fome, reparta. Esse é o ministério dele. O ministério dele não foi abrir templo. Ele não mandou fazer isso, nem os apóstolos. Ele mandou os unir, os congregar e ser um pelos outros. Mas nem muitos faziam isso. A igreja mesmo de Corinto se reunia para mal e não para bem. Assim como os de hoje, pelo que eu vejo. Só se reúne para mal e não para bem. Tá aí. Gente, meu horário já deu. Eu falei que eu tinha das 8 às 9h30, eu tenho família. Pelo jeito, o batismo não vai dar para debater hoje. A gente pode marcar um outro dia. Tá aí. Amém. Deus abençoe. Deixa eu só entender melhor aqui. Então, tu já quer terminar essa parte do debate, é isso, né? Sim, eu tenho tempo, né? O Ronaldo falou para mim que eu tinha das 8 às 9h30. Como que eu falei que o horário para mim era tarde, entendeu? Eu acredito que fosse até antes. Se fosse ainda, por exemplo, das 6, das 8h30, para mim seria ótimo. Ficaria 2h30 tranquilo aí. Mas esse horário das 8 às 9h30, para mim já está um pouco alto aqui, entendeu? Eu entendi. É só confirmar agora com o Elton para as considerações finais. Tudo bem. Tá bom? Daí vocês vão ter que retornar, gente. Olha, poxa vida, a internet de São Paulo não está muito bem, tá bom? Vamos lá, então. Elton Lima? Não. Quanto tempo pode dar para ele? Então, aqui no caso é o seguinte, foi feita a pergunta por parte do Medeiros, Marcos respondeu, agora teria que, para fechar o bloco, o Medeiros dar a réplica, né? Então, deixa eu dar aqui o tempo da réplica para o Medeiros. Verdade. Tá? Medeiros, você pode dispor de 5 minutos para fazer a sua réplica, tempo na tela. Ele mostrar um só no Novo Testamento que se autodenominou um mestre, um professor de Bíblia, ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Ele não respondeu porque não tem. Não tem um caso no Novo Testamento. Se ele quiser, eu faço um debate só sobre isso com ele. Deixa ele estudar um mês, ele volta, ele diz para mim onde que ele achou isso. Ele disse, não, o Espírito Santo. Espírito Santo, coisa nenhuma. Então, totalmente à parte. Ele falou assim, onde que tem que estabelecer? Pois bem, eu vou falar onde que tem que estabelecer. Eu vou colocar parte por parte do que ele falou dentro da Bíblia, não com achismo.
Ele só respondeu achismo. Então vamos lá, ó. Atos capítulo 13, versículo 1. Ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, repara? Barnabé, Simeão e tal. Versículo 2. Ó, servindo eles, jejuando e orando, disse o Espírito Santo. Tá vendo? O Espírito Santo toca no homem. Olha lá, ó. Separai-me a Paulo e Saulo, Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, tem sim separação, o Espírito Santo interage com o homem e é imposto às mãos. Aí, olha só para você ver, Tito capítulo 1, versículo 5, olha só o que o apóstolo Paulo delega para Tito. Ele delega para Tito, ó, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Então, é Tito que estabelece presbíteros. Não é o cara que do nada fala, o Espírito Santo pegou eu sou presbítero, eu sou ensinador de Bíblia, eu sou mestre de Bíblia. Negativo. Isso daí é totalmente antibíblico. Não tem essa coisa, tá certo? Isso daí é completamente antibíblico. Então vamos lá, já falei daqui. Ele falou assim: quem separou Lutero? Um bispo católico. Quem separou Lutero foi um bispo católico. E aí eu vou explicar um pouquinho do que é uma sucessão apostólica. Aí tem lá, os apóstolos estabeleceram outros, daí Clemente era discípulo de Pedro, Inácio era discípulo de João, Timóteo, Ágapo, Silvano, Barnabé, era tudo discípulo de Paulo, e um vai estabelecendo o outro. Aí tem lá Tertuliano, Orígenes, e vai indo. Eusébio, Atanásio, e vai indo. Um vai estabelecendo o outro, impondo as mãos, conforme a Bíblia manda. Não é de qualquer jeito, não. Não é qualquer um que pode chegar e querer ensinar, certo? Biblicamente não tem respaldo nenhum. E aí, um vai estabelecendo o outro. Aí quando chega em Lutero, Lutero é estabelecido por um bispo, tá certo? Ele é estabelecido por um bispo. Assim sendo, ele tem autoridade apostólica. A única maneira de alguém ser um ministro de Deus é através da autoridade apostólica. Aí eu vou continuar. Eu, por exemplo, sou de linhagem pentecostal. Onde que tem a autoridade da Assembleia de Deus, a autoridade apostólica da Assembleia de Deus, por exemplo? Através de Parham e Seymour, que um era pregador metodista e o outro era pregador batista. Batista, por sua vez, veio da Inglaterra. Foram John Smith, um clérigo anglicano, que fugiu em busca de liberdade religiosa. E os metodistas, o John Wesley também foi separado como ministro na igreja anglicana. Igreja anglicana que, por sua vez, veio direto da católica, que, por sua vez, é a igreja que tem sucessão apostólica. Então, isso fica claro na Bíblia. Não tem essa do cara se autodenomina alguma coisa. Não é nada, ele não é nada. Ele fala, não, eu tenho autoridade para tirar para fora. Para tirar para fora de quê? Sendo que a palavra eclésia significa tirar para fora, e era comumente usado na Grécia, quando as pessoas iam votar assuntos democráticos e formar uma assembleia. Ou seja, eles saíam de suas casas. Esse é o objetivo. Sair de suas casas e se reunir num local. E aí pode ser uma casa, um templo, qualquer lugar, tá certo? Então, ele não soube responder porque não tem resposta a isso. Aí ele falou assim: o Messias mandou ir de casa em casa, pregando. Pois é, eu ia no hospital, fiz muito trabalho em presídio, evangelizar de porta em porta, já fiz muito isso. Nunca vi um desigrejado na porta da minha casa. O que eu vi aqui foi crente da Universal, da Igreja Mundial e testemunha de Jeová. E mais ninguém. Não vou puxar sardinha para igreja nenhuma. E mais ninguém. Foi os que eu vi aqui. Nunca veio um desigrejado evangelizar na porta da minha casa. Por quê? Porque sair no sol quente, entregando folhetinho de casa em casa, isso ninguém quer. Agora ficar ali, falando abobrinhas ali no conforto de sua casa, denegrindo a imagem de pastor, de igreja, falando esse monte de abobrinha que ele falou no Facebook, no celular, isso aí todo mundo quer. Entendeu? Fica ali, liga um ar-condicionado, toma uma aguinha, fica ali queimando os outros. Por quê? Porque não tem responsabilidade. Agora, ir de porta em porta, isso o desigrejado não faz. Então, se o Messias mandou, Marcos, você deveria fazer, os desigrejados deveriam fazer. E não fazem. Amém. Deus abençoe. Irmão André Medeiros. Deixa eu falar uma coisa aí pro Marcola. Marcola, tu não sabia que o debate ia das 8 até as 10 da noite? Mas vamos para as suas considerações finais, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Estou ouvindo.
eu não sabia. O Sim. Ronaldo falou que era das 8 às 9h30. Porque eu já não queria, porque era muito tarde para mim, entendeu? Se falasse que era às 10, eu não aceitava. Entendeu? Então, eu cheguei Então, deixa eu 8 falar horas. uma coisa para você. Você não está acostumado a assistir os debates na arena? Então, muitas Não, das vezes as redes, né, a rede não ajuda, não colabora. Mas eu nunca. assim, é porque ficou faltando, Marcola, o terceiro bloco. Então, para tirar umas conclusões. Mas tudo bem, da próxima vez, tu pode fazer o quê? Conversa certinho com os ADMs, tá? O tempo que você achar que você pode estar debatendo, concluindo o quê? O primeiro bloco, o segundo bloco e o terceiro bloco. Porque daí você complica para a gente no ao vivo, tu vir e falar, ó, eu posso ficar só até agora, tá bom? Então daí complicou. Quase ficou sem a réplica, né, do irmão ali, então ia ser um debate meio que assim, a gente quer proporcionar para os debatedores também conforto ao debater e oferecer para o pessoal do chat, que está bombando o chat, um debate legal. Mas vamos lá. Elton, tem alguma palavra para falar? Opa, eu tenho. Para finalizar com chave de ouro, eu queria fazer uma pergunta para cada um deles. Eu daria 2 minutos para eles responderem. Queria fazer uma pergunta para o Marcos, queria fazer uma pergunta para o Medeiros. Eu posso fazer essa pergunta? Vocês me autorizam a perguntar para os dois? Vocês estão me ouvindo? Sim, Estão me estou ouvindo? ouvindo. Sim. Sim. Não, foi o que eu falei, gente. Só querendo corrigir. Eu falei que eu estaria aqui às 8 e fiquei combinado de ficar até às 9h30. Eu não gosto de debater até tudo. Eu nunca assisti o programa de vocês, é a primeira vez que estou no programa e assistindo. Pronto, Entendeu? Aliás, beleza. eu não sabia, entendeu? Tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para o senhor e uma pergunta para o Medeiro, tá bom? Espera um pouquinho. Ele fez aí, eu não entendi, ele questionou umas coisas aí, eu não entendi o de ecléptica que ele questionou, e para finalizar? Porque aí seria o terceiro bloco. É porque assim, querido Marcos, de acordo com as nossas regras, nós temos primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, né? Aqui o que foi que aconteceu? O senhor fez um terceiro bloco. Teria, então, que, para continuar, teria que entrar no terceiro bloco, não é isso, Sandra? Aí o senhor entraria perguntando. Exatamente. O senhor entraria perguntando. Pelas minhas anotações aqui, o senhor entraria perguntando, né? O senhor foi sorteado lá. E aí seria a sua pergunta. No caso, já que o senhor não tem mais tempo para continuar, tudo bem. Então, o que é que eu faço? Eu finalizo fazendo uma pergunta para ti, lhe dando 2 minutos para a resposta, faço uma pergunta para o Medeiros, dou 2 minutos para a resposta. Então, nesse caso, muito obrigado. Eu já quero começar perguntando, quem de vocês dois quer ser o primeiro a ser perguntado? Pronto, muito bem. A minha pergunta ela é simples. É uma pergunta simples, porém, eu quero ouvir sua opinião, né? Defina para mim e para todos os aqui do Arena Apologética os seguintes valores. Não é a questão em si, mas são os valores. Defina para mim, em termos etimológicos e nos valores aplicados, os efeitos dessa etimologia que é sugerido na Bíblia. O que é que eu estou querendo dizer? Defina para mim a palavra santidade, tanto na sua etimologia quanto na sua aplicabilidade. O que tem a ver isso com o templo? Tempo na tela. O que tem a ver isso com o templo? Santidade com o templo, eu queria saber. Tem como responder isso? Então, eu lhe perguntei se eu podia fazer uma pergunta, o senhor disse que pode, né? Então, a pergunta... Porque eu não foi quebrada a regra. Já que foi quebrada a regra, eu sugeri fazer uma pergunta para cada, uma pergunta de minha parte. Isso é fora, né, o debate de vocês dois. Uma pergunta... Fica assim, meio muito aéreo, porque eu acho que você deveria fazer pergunta de acordo com o que nós estamos discutindo. Claro, o senhor não é obrigado a responder. Eu fiz a pergunta, faço para o Medeiros, no caso, tá bom? Porque eu acho que não tem nada a ver com o questionamento que nós temos aqui. Magnífico. Vou fazer para o Medeiros. Medeiros, neste caso, eu gostaria de que explicasse para mim se Deus habita em templos construídos por mãos humanas. Tempo de 2 minutos para ti. Então, eu já
fiz uma explicação e agora eu vou aprofundar um pouquinho. É óbvio que ele habita. Deus habita em todos os lugares. Os versículos usados pelos desigrejados de 1 Coríntios 3 e 6 é simplesmente ridículo. Por que, que é ridículo? Primeiro, 1 Coríntios... Tá cortando aqui. Pode retornar ao tempo? Quer fazer essa pergunta para ele, ou Ronaldo? Quer inverter? Inverte, faz essa para ele e faz outra. Para ti. A pergunta foi feita para ti. Tá bom, então. 1 Coríntios 3 e 6, que é alegado pelos desigrejados para não congregar, é simplesmente ridículo, dizendo que eu sou o templo. 1 Coríntios 3 são explicações a respeito de doutrinas. E havia 4 grupos em Coríntios. Um grupo dizia que era de Paulo, outro que era de Pedro, outro que era de Paulo e aquele que era de Cristo. Esse de Cristo é o desigrejado, é o bode. É aquele que não tem pastor, que não obedece nada. Ele faz tudo o que lhe dá na telha. É o bode. Entendeu como é que é? Neste caso, Paulo está falando contra a doutrina destes bodes, em 1 Coríntios 3. No capítulo 6, Paulo fala sobre litígio, fala que eles tinham contato com prostitutas, fala que eles eram avarentos, sodomitas, idólatras, bêbados. Esse igreja tem uma mania de tomar uma cana lascada, né? E acha que não tem nada a ver. Não batiza, bebe, fuma, faz tudo quanto é porcaria. Inclusive o conceito de santidade significa separar-se, né? Porque sem santidade ninguém verá a Deus, tá certo? Então ali Paulo faz uma repreensão severa a respeito de que como pode vocês sendo templo do Espírito Santo, e não está errado nos chamar de templo também, a pessoa ter contato com prostituta. A Bíblia fala em Coríntios que quem tem contato com prostituta forma uma só carne. E aí, como pode o cara ter contato com prostituta, vive na fornicação, vai no carnaval e diz, eu sou o templo do Espírito Santo? Não, que cara de pau. Isso é vergonhice dessas pessoas. É o que você mais vê lá no Facebook. Bebe, fuma, vai em carnaval, frequenta festas mundanas. Eu sou o templo. Deus não habita em templo. Pelo amor de Deus, cara. O que é isso? Sem santidade, ninguém verá a Deus. E Deus falou que nos últimos dias ia vir esse tipo de profetado, né? Fazer o quê? Amém. Deus o abençoe. Chegamos ao final, né, querida Sandra Batistella? Isso mesmo. Vai para as considerações finais, Elton? Sim. 2 minutos para cada, né? 2 minutos para o Marcos, 2 minutos para o Defesa da Fé. Vamos lá, então. Vamos para o Marcos? Marcola? Você tem 2 minutos para suas considerações finais. Fique à vontade, liga aí o seu microfone. Estão me ouvindo? Sim, fique à vontade. Eu achei ridículo a participação desse amigo aí, né? Mostrou que ele é bem desprovido de entendimento, bem desprovido até de temperamento, né? Porque o irmão Elton fez uma pergunta para ele, Deus habita em templo, e de vez ele responder a pergunta, ele partiu para o pessoal, que desigrejado fica em prostituição, como se ele já tivesse me visto em prostituição. Que vive bêbado, como se ele tivesse visto eu bêbado, você entendeu? Então, de vez o cara responder, e nenhum momento ele respondeu a pergunta, ele só partiu para ataque e questionamento. Ataque e questionamento. Isso aí foi o mais pobre da parte desse questionador, desse aquisitor aí, no qual ele partiu para o ataque pessoal, beber, fumar, se prostituir, começou a jogar isso nas costas como se conhecesse, morasse junto. Quem sou eu para falar da vida dele? E quem é ele para falar da minha vida? Ele está falando dos igrejados na forma geral. Ele conhece a vida dos igrejados na forma geral? Bom, se eu for falar então dos pastores na forma geral, pelo amor de Deus, né? Adultério, prostituição, roubo, mata marido, mata esposa, estupra enteado, estupra o amigo do enteado, coloca fogo. Se eu for colocar isso aqui, então, meu Deus, a gente vai se escandalizar. Agora, eu não vejo, por exemplo, no caso de bebida, eu bebo mesmo. Mas ele nunca me viu bêbado, embriagado, nem brigando com ninguém, nem falando nada com ninguém, para ele levantar esses ataques pobres, chulos. Bem pobres e chulos. E muito menos nunca me viu com alguma prostituta. Só se for a senhora, as amigas deles. Só se for essas, que eu deve ter falado para ele alguma coisa. Mas se elas não filmaram,
ele não tem prova, né? Suas amiguinhas ela filmou, né? Você sabe o que eu tô falando. Sabe? Então, esdrúxulo seu questionamento. Boa noite para todos vocês e de ter feito aqui. Boa noite, quero agradecer ao Marcola pela sua vida, tá? E pela oportunidade aqui. Nos vemos aí em breve, com certeza. Depois você olha o chat. Vamos lá, 2 minutos. Irmão André Medeiros, fique à vontade para as suas considerações finais. Amém. Eu não consegui ver direito o que ele falou, que ele colocou situações, mas é que os desigrejados pregam que pode beber, que pode ir em festa, onde está escrito. Então eu falei baseado no que vocês falam, não falei da sua pessoa, tá certo? Eu disse que naquela época de Coríntios, ele estava se referindo aos desigrejados. E de uma maneira geral, como eu vejo no Facebook, sim, eles vão em festas, tem fotos sentando copo. Então, como que não? Isso é um fato, e contra fato não tem argumento, tá certo? E outra, eu não sou inquisidor, eu apenas falei a verdade. Se ele não consegue responder, eu respondi a respeito de que Deus habita em tempo, citando Êxodo 25:8, eu provei, então como que eu não falei? É óbvio que eu falei, tá certo? E ele colocou outras questões aí, que eu não conheço a vida de ninguém, beleza, isso aí é direito do Marcos, ele faz como ele achar melhor. Agora, nesse debate aqui ficou bem claro o seguinte, distorções, tá certo? Tipo, Deus abandonou o templo, lógico, por causa da idolatria. O cara cita Amós, lógico, Reino do Norte, todos os reis foram ímpios. Lá ele queria que Deus estivesse no meio de Astarote, e ele acha que eu não conheço, ainda por cima, que quando Jesus disse nem no templo e nem no monte, ele acha que eu não sei que havia um monte no templo Gerizim. Tá de brincadeira, cara. Ô Marcos, você tá de brincadeira, cara. Olha isso aqui, ó. Cristologia, aqui, ó. Hermenêutica, aqui, ó. Bibliologia, e mais 300 livros tem aqui na minha casa. Você vem, cara, com um argumento espantalho, fala, ele é leigo, ele não é. Para com isso. Não chora, não. Você não conseguiu mesmo responder, entendeu? Ficou bravo porque não soube responder a respeito de questão de santidade. Eu mostrei que os desigrejados fazem tudo o que quer, não tem pastor, não tem santidade, e se um ou outro tem, beleza, peço desculpa, mas é isso aí. É isso que ficou claro aqui. Amém. Deus abençoe a sua vida, André Medeiros, pelo privilégio, né, de vocês estarem aqui debatendo na arena. Não é mesmo, professor Elton? Sim, muito bem, foi uma grande alegria. Porém, eu me sinto até mais livre para questionar aqui o irmão Medeiros, pelo fato de eu não ser, né, desigrejado, ainda que eu saiba dialogar com todo tipo de teologia e todo tipo de cultura. No entanto, eu sou idem, né? Entende isso, né? Idem, unânime com a ideia. Eu tô aqui sendo franco, não tô sendo parcial nem parcial, não, eu sou um ser humano e eu tenho a minha opinião. Ai, meu Deus. E a pergunta que eu fiz, já que acabou o tempo, e o tempo ainda tem aqui o nosso tempo, né, o padrão aqui do horário da rede. Então, senhores apologéticos, Medeiros também, que é um apologista, a gente já percebeu que ele é um apologista. Se eu estivesse debatendo, eu iria para casa tomar um banho e dormir, porque deu sono. O menino sentiu sono, pediu para sair mais cedo, isso é normal, a gente entende, né? E a Sandra Batistella melhorou a sua internet e o Medeiros está aqui, mas bem, eu perguntei o que para ti, ô Medeiros? Foi o que eu te perguntei, hein? Se Deus habita em templo, eu aproveitei e respondi isso e ainda respondi a questão da santidade. Muito bem. Você perguntou para ele. Eu pedi para que ele fizesse a definição, desse-me a definição etimológica, tá o Leonardo Andrade, né? Leonardo Andrade, aquele abraço, né? Que é um apologista, um conhecedor das línguas semíticas, né, Leonardo Andrade? Manda um alô aí. Então, o que acontece? E ele vai entender do que eu estou dizendo. Eu pedi, a minha pergunta é essa, defina para mim etimologicamente a palavra hagios, né? Defina para mim
em termos etimológicos e a aplicabilidade de seus efeitos. Haja visto que a palavra santidade não existe ali como algo na vitrine para ser contemplado. Ela tem um poder que influencia diretamente no hábito e na vida dos seres humanos. Mas, Medeiro, você também não me escapa não, rapaz. Peraí, deixa eu entender esse mistério. Você disse que Deus habita no templo feito por mão de homem. Como é que você explica então, Atos 17, 24, que diz que o Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mão de homem? Eu não tô mais entendendo nada. Me ajuda aí que eu dei um branco aqui na minha cabeça. Certo. Bom, vou explicar Atos 17 e também Atos 7, se eu puder. Posso explicar os dois? Atos 17 e 7? Será que consigo um tempinho a mais? Dá para colocar um tempinho a mais, Ronaldo, para explicar Atos 17 e 7? Dá um ok aí, e aí, se pode. Vamos dar tempo mais quanto para ele, Sandrinha? Vamos dar 3 minutos, né, Sandrinha? 3 minutos, tá bom? Ainda tem uns minutinhos aí. Pronto, 3 minutos para o senhor. Bacana? 3 minutos. Dá okay. 3 minutos? Dá. Então vamos começar, o Ronaldo, com Atos capítulo 7. Havia um templo Elton, desculpe. Havia um templo em Jerusalém e para os judeus a ideia judaica era que a glória de Deus estava lá, independente se estava ou não estava. Eles tinham esse tipo de pensamento, que a glória de Deus só se manifestava lá. E como era um templo judaico e eles não aceitaram Jesus, eles negaram a Jesus, essa ideia estava muito presente na vida deles naquele momento. Agora, há uma profecia, e aí nós pegamos Isaías 66, mais para frente, 700 anos antes de Cristo, mais para frente ainda, Salomão disse de forma figurada, ele disse de forma figurada que nem os céus, nem a terra e nem aquela casa que ele estava fazendo com mãos humanas podia conter a Deus. E aí era uma linguagem figurada de tamanho, que de repente os fariseus interpretaram de maneira literal, como se só ali tivesse a presença de Deus. Quando você olha o Novo Testamento, cada crente pode ser o templo do Espírito Santo. E essa ideia irritava os judeus tradicionais. Mas isso não significa ou não anula o fato de Deus estar num templo. Ele pode estar em nós, que também não é errado a expressão nós somos o templo, mas isso quando é 2 pessoas ou mais, que nós somos uma igreja. Porque separado ninguém é igreja, tá certo? Então, não é errado colocar como nós sendo o templo. E era uma ideia que eles tinham contrária. O fato de que eles se levantaram contra o templo foi por mostrar milagres e sinais, e não contra o templo. O templo foi só a gota d'água. E Estevão apenas repetiu a fala de Isaías e também de Salomão, porque era algo profético. Era a vontade de Deus morar no crente. Por isso, quando Deus falou com Samuel, é porque o tabernáculo ele ficava de tribo em tribo, circulando, e era a vontade de Deus morar entre o seu povo. Já num templo fixo, as pessoas iam ter que sair daquele local para ir ao templo, e a vontade de Deus, profeticamente, porque daí se a gente for começar a explicar a respeito do tabernáculo, ele tem muita coisa profética, desde o material, a liturgia, entre outras coisas. Então aquilo ali era profético, que Deus queria morar entre o povo. Por isso o tabernáculo ele ficava girando de tribo em tribo. E aquilo não agradou muito um templo fixo, mas o tabernáculo não deixa de ser um templo. Então, baseado em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde estiver 2 ou 3 eu ali estarei, Deus sendo onipresente, ele está dentro do crente, no templo, em qualquer lugar, porque ele é Deus. Amém, Deus abençoe. Então, vamos para uma pergunta do chat, né, Elton? Elton, escolhe aí uma pergunta do chat, eu acredito que o irmão Medeiros poderá responder. Tem um tempinho aí, irmão Medeiros? Tem, agora vai ser inquisição, né? Pronto, agora assim, as perguntas do chat, né, eu não vou mais perguntar para o irmão Medeiros, não, porque senão... Então, o Elton tá sendo passivo, tá me chamaram de passivo. Passivo não, rapaz, é passivo, rapaz. Você tá maluco que eu sou passivo, o quê, rapaz?
Ora, mas você não tem juízo, não, Jurubeba? Ô, Jurubeba, quando eu for lá pulando. O cara tá rindo de mim aí, rapaz. Tu disse que era passivo, rapaz. Isso é conversa, olha que de aliança, rapaz. Deu câimbra. Bem, nesse caso, nós vamos escolher aqui uma pergunta, né, querida Sandra Batistella, do nosso chat, para o nosso convidado especial. O nosso outro convidado especial foi embora, mas é beleza, eu vou dar aqui 1 minuto, né, Sandrinha, para o nosso querido responder aqui. 1 minuto para ele, neste caso. Deixa eu catar aqui uma pergunta. Deixa eu ver quem tem uma pergunta aqui no chat aqui para ele aqui. Vamos lá, vamos procurar uma pergunta aqui no chat. Apologista em ação, Deus habita no templo em corpo... em corpo e em espírito. Sandrinha, vamos tentar catar essa pergunta aqui. Será que está aparecendo aqui? Será que está aparecendo aqui? Deixa eu ver aqui. Muito lá para cima. É do Rodrigo. Deixa eu ver. O que aparecer aqui no chat aqui, a gente já bota, né? Elton, tá pronto? A Tafona mandou uma pergunta aqui, pronto. Mas aqui, achei. Elton, dá um espaço para o Medeiros continuar falando, porque o que ele quiser depois do debate encerrado não é ser imparcial, reflita nisso. Depois disso... Tafona, rapaz, eu vou te dar uns cocorotes. Pensei que tu tinha feito uma pergunta, rapaz. Eu te pego, Tafona. Brincadeira. Olha, tem uma aí. Olha, tem uma pergunta aí. A pergunta do Alexson, né? Pergunta para o Medeiros: o prédio que os cristãos se reúnem, você chama de templo? Se sim, qual a base bíblica para chamar esse prédio de templo? Muito bem, quem catou essa pergunta aí foi você, Sandrinha. Magnífico, foi. Hein? Muito bom. Já estava na agulha. Hoje já estava na agulha. Nesse caso, vamos dar aqui agora para esse sujeito aí, rapaz, que veio aqui questionar o nosso amigo desigrejado. Vamos dar tempo aí para ele responder essa pergunta. Responda aí, Medeiros. Responda aí para nós a pergunta do Alexson. Responda aí. Se chama o templo, o local físico de templo, se é correto chamar local físico de templo, pode chamar de congregação. Talvez templo ou igreja é uma expressão que ficou, uma conotação, tá certo? Assim como, por exemplo, vou dar um exemplo para que todos entendam. O desigrejado, quando grava os vídeos, comumente, eles falam sistema religioso. É uma palavra que não tem na Bíblia. Assim como também desigrejado, também não tem na Bíblia. Então, isso aí são apenas nomenclaturas. Então, seria, no caso, se ele quer colocar da maneira correta, seria mais correto chamar, então, de congregação. Agora, uma coisa que tem que ficar bem claro aqui é essa questão que coloca que nós falamos que o templo tem superpoderes. Nenhum crente fala isso. É um prédio que é onde as pessoas se reúnem para congregar. Simples assim, nós chamamos de igreja, tá certo? E não está errado essa ideia de chamar de igreja, porque segundo Mateus capítulo 18, versículo 20, igreja é de 2 para cima. A pessoa sozinha ela não é igreja. O Sabino, no outro debate, ele colocou a seguinte questão, que ali se tratava de um julgamento. Pois é, para você ver como que a igreja era organizada. E só estava dando os primeiros passos. Depois, quando Paulo manda a carta a Timóteo, em Éfeso, você já vê que já tem uma igreja bem organizadinha, com o diácono, as qualificações, aquilo que se precisa para ser um ministro de Deus, tá certo? Então ali já tem uma igreja já muito mais avançada do que na época de Jesus. Na época de Jesus só tinha os primeiros passos da igreja, entende? Contudo, a expressão mais certa então seria congregar, né? Congregação. E prédio, tira isso da cabeça de vocês. Quem inventou essa expressão de que nós dizemos que o prédio é sagrado foi o desigrejado. Porque o desigrejado não quer obedecer pastor, desigrejado não quer obedecer nada, não quer se batizar, não quer fazer nada. O ato do batismo é uma confissão pública. E, segundo a Bíblia, ele substitui a circuncisão. O desigrejado ainda diz que anula a cruz. Brincadeira, né? Muito bem, Sandrinha. Quem é, Sandrinha? O que é que você manda, Sandrinha? Nós temos que ir embora, né? Vamos ter que ir embora. Mas você hoje quer saber? Nós não demos o aviso. Com
vontade de pressionar o amigo Medeiros. E olha que eu sou do lado do Medeiros, assim, em termos... posso, Medeiros? Posso fazer uma coisa? Pô, dá uma apertada aí. Se eu não souber, eu falo que não sei. Não, bacana. Eu sei que você é gente boa. Nesse caso, querida Sandra Batistella, já que ele me deu a liberdade, ele tá impedindo, tá implorando aí, vai, Elton, vai. Eu disse, não, rapaz, acabou. Não, só mais uma, Elton. Rapaz, não faça isso não. Elton, a última. Tá bom, Medeiros, tá bom. Então, já que você tanto pede, Medeiros, então eu vou ser legal com você e tá aí na tela, Medeiros. Meu Deus, eu não queria fazer isso, Medeiros, como o senhor... Medeiros, a parada é o seguinte, a coisa ficou braba aqui pra você, mano. Eu lhe perguntei acerca de o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Se esse texto não for suficiente, eu tenho ele em hebraico, eu tenho ele em grego também, e se o senhor quiser, então acho que eu vou ter ele até em latim também. Mas acho que o português está suficiente. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Querido Medeiros, esse texto, o senhor disse que era uma interpretação alegórica. Atos dos Apóstolos, nessa porção bíblica, o que é que o senhor vê, é a minha pergunta, para que interprete esse texto alegoricamente? Haja visto que eu sou a favor do ato de congregar. É isso, eu sou a favor disso. Mas o senhor disse que essa porção bíblica é alegórica, e eu pergunto por quê, qual é a referência que o senhor identifica aqui para dizer é uma alegoria, é uma figura de linguagem. Medeiros, manda ver aí. Tempo na tela para o Medeiros. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, Atos capítulo 17, quando você lê, nem se está se referindo a templo judaico e muito menos cristão. Se refere a um templo grego, já começa por aí. Então, quando Paulo fala que não se serve por mãos humanas, o que ele está querendo dizer é o seguinte, aquelas estátuas, por exemplo, que tinha ali, e quem já foi católico sabe muito bem disso, aquelas estátuas que tinha ali, alguém que tinha que tirar o pó. Agora, é interessante a gente aprofundar um pouquinho, diz assim, Deus ele não se serve por mãos humanas. Então, essa ideia é estranha, porque em Êxodo, capítulo 25, por exemplo, Elton, eu já expliquei Atos 7, né? Então agora eu estou explicando o 17. No capítulo 25, Deus manda fazer um tabernáculo, diz que habita, tá certo? E a questão de se servir por mãos humanas, ele fala assim, me traga oferta de todo homem cujo coração o mover. E esta é a oferta que dele recebereis. Ouro, prata e bronze. Deus não pede dinheiro? Deus não se serve de mãos humanas? Isso é estranho. Por quê? Porque está escrito que lá em Atos que ele não se serve, e agora aqui está escrito que ele se serve. E agora? Agora nós temos um problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar a hermenêutica e vamos pegar todos os textos, Elton, que falam sobre Deus não habitar em templos, para a gente chegar até a raiz da questão. Então, como eu falei, em Isaías 66, Isaías já falou isso. Mais para frente, Salomão falou isso, só que daí Salomão explica que não é só o templo, que os céus não podem conter a Deus. Isto é uma linguagem figurada. Só que lá em Êxodo 25, deixa bem claro que ele pode habitar onde ele quiser. E o motivo é simples, ele é onipresente e ele é onipotente. Ou seja, pode habitar onde quiser, quando quiser, e ele pode todas as coisas. Então, quando você pega todos os textos que falam sobre habitar ou não habitar, e você vai regredindo, Isaías, depois você vai lá em Amós, depois você vai nos outros, né, em Salomão, você chega à raiz de Êxodo capítulo 25. Portanto, é uma linguagem figurada. Muito bem. Sandra Batistella, vamos dar o tchau para a galera? Deixa eu só fazer uma perguntinha bem básica para o irmão Medeiros aí. Irmão Medeiros, sabemos que agora nós estamos numa pandemia, né? E tá todo mundo assistindo o culto online, a maioria, né? Tem local que tá dando para ter 1 hora e meia. E é possivelmente que as situações se agravam mais e todo mundo vai ficar em casa. Vamos ver o tempo, né, aí, o que vai acontecer. Mas, assim, a pergunta é,
nesse momento, né, de pandemia, qual as dicas, o conselho que o irmão dá para essas pessoas que irão ficar em casa e assistindo a live de casa, sem frequentar a sua denominação, sem participar lá da ceia? Fique à vontade. Pode ser rapidinho, a gente já vai terminar. Tá bom. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 23, fala para um estimular os outros no amor. E no versículo 25 fala para não deixar de congregar. Se está impedido pela justiça de congregar, se bem que aqui na minha cidade o pessoal está congregando, com muitas restrições, mas está. Mas se a justiça nos impede de congregar, o crente ele não é louco. Ele obedece às autoridades superiores, dando o exemplo. O crente ele tem que dar exemplo em tudo, obedecendo às autoridades superiores, se separando do pecado, entre outras coisas. Então, é possível, com o recurso da internet, nos estimularmos uns aos outros por amor. A ceia, eu não sei como cada um está fazendo com ceia. Lá está dando ceia. No dia da ceia, tem a ceia. Aí eu não sei se tem pastor que leva nas casas, como é que está fazendo por questões de aglomeração. E essa pergunta também, Sandra, é escatológica. E quando eu explico escatologia no meu canal, eu sempre digo que escatologia não é ortodoxa, porque por mais que você tenta prever, não dá para saber. Às vezes nós podemos estar a um passo do arrebatamento e não estamos sabendo. Pode estar a um passo do arrebatamento, de um controle do anticristo, entre outras coisas. Talvez pode durar mais 3 anos a pandemia, mas nós podemos ser arrebatados daqui a 1 hora, ou daqui a 3 dias, ou daqui a 1 ano. Amém. Deu o seu tempo. Olha, Elton, agora vamos terminar, né? Eu já quero agradecer, né, pela paciência de todos aí no chat, pela compreensão, né, de cada um de vocês. Agradecer pela vida do irmão Medeiros aí, que dispôs de estar aqui conosco mais um tempo. Agradecer também ao Marcola, a gente se vê lá no WhatsApp, ele é bênção, maravilha. E que tenhamos, né, uma outra oportunidade. E Elton? Opa! Deus abençoe a sua vida e ao Ronaldo Lima também. Pessoal do chat, olha, muito obrigado por estar conosco até agora. Sandrinha, eu também quero agradecer a você, quero agradecer ao nosso querido Marcos Medeiro, eu quero agradecer ao Nicola e a nossa galera do chat, e eu queria dizer assim, eu particularmente, né, escuta aí, Jurubeba, eu não estou sendo passivo. Quando eu vou ler uma porção bíblica, eu geralmente identifico se o texto é alegórico ou não, com base no que eu observo, se tem simbologias, se tem paralelismo, se é uma linguagem figurativa, né? Mas, enfim, eu quero parabenizar, né, de verdade, parabenizar o Marcos Medeiro, quero parabenizar pela sua consistência dos argumentos, né? Ainda que nesse ponto eu achei um pouco estranho, mas fora isso, ele foi muito bem mesmo. Parabéns aí. O nosso outro membro participante foi embora, lamentavelmente, né? Ninguém tem culpa, ninguém pode, você não vai, você só vai quando acabar o debate. Não, ele quis ir, vá com Deus. E aí, Sandrinha, finaliza aí pra gente, Sandrinha. Um abraço. Sandrinha, antes de você finalizar, deixa eu mais uma vez aqui agradecer. Gente, você pode se inscrever no canal Defesa da Fé, do nosso amigo Marcos Medeiros, tá bom? André Medeiros. André Medeiros. Eu quero mandar um abraço para o Fernando, que está aqui nos assistindo, Marcela Tafona, Tubarão, Moisés Moraes, Leonardo Andrade, o grande apologista Moisés Andrade, Milton Oliveira, aquele abraço, Milton Oliveira. Gente, vocês não contribuíram com o chat hoje, gente. Dá uma forcinha pro Arena, dá uma forcinha pra gente. Alexson, Jurubeba, que aí me acusou aí, o Jurubeba, depois eu vou ter um papo reto aí com o Jurubeba, hein? O cara me chamou de passivo. E aí o Marcela Tafona, aquele abraço, Marcela Tafona.
Muito obrigado aí. Gente, nós temos grandes surpresas vindo pela frente, tá bom? Compartilha, dê o seu like, ajude o Arena, tá bom? O Arena é isso, é o seu canal de debate do YouTube. Aqui você tem voz, aqui você tem vez, tá bom? Sandrinha, final.